Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos! Olá, ouvintes! Sou Almir César Filho. Começa agora o programa Economia Fácil pelas plataformas da Rádio Censura Livre. Muito bom falar com vocês mais uma vez. Hoje é dia 23 de maio de 2022 e comigo, Ícaro Chaves, engenheiro e funcionário do Sistema Eletrobras, vai conversar aqui conosco o tema desta semana. O TCU autoriza Bolsonaro a vender a Eletrobras em meio a denúncias. Tarifas vão subir, risco de apagão aumenta. Como eu disse, o amigo, mais uma vez, não é a primeira vez aqui conosco, esperamos que não seja a última, para conversar conosco aqui sobre este importante tema, o Ícaro Chaves. Já vou chamar ele para fazer as saudações com vocês. Eu vou botar, antes disso, a vinheta do programa. Rodando a vinheta. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César Filho. Amigos e amigas ouvintes, muito bom falar com vocês. Não deixe de mandar a sua pergunta ou opinião. Deixe aqui no chat da live, né? A live tem um chat, você pode deixar ela, sua pergunta, sua opinião, sua posição, sua saudação, né? Ou também na caixa de comentários, né? Dependendo da plataforma, a gente também tem um caixa de comentários. Ou envie uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, 21 96553 8908. Vou repetir, 21 96553 8908, ou o e-mail, contato clweb@clwebradio.com. Além da live no YouTube, Facebook, vocês sabem, agora a gente também está com a live no Twitter. Vocês sabem como ouvir a Web Rádio Censura Livre para além da live? Você pode nos acompanhar ao vivo também pelo site www.clwebradio.com, www.clwebradio.com. Você também pode nos ouvir pelos aplicativos de rádio online, sugerimos o Radiosnet, ou baixe o nosso app exclusivo lá na loja virtual Play Store. Pelo site e pelo app, tá? Você, além das edições ao vivo, também pode acompanhar reprises e reapresentações do Economia é Fácil e demais programas da grade da Rádio Censura Livre. Vamos ao tema da semana com o nosso amigo Ícaro Chaves. Ícaro, seja bem-vindo, dê a sua saudação aos nossos amigos e amigas ouvintes. É contigo. Prazerzão voltar a falar com você. Boa noite, Almir. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui. Igualmente, um prazer também, e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com a sua audiência sobre esse tema tão importante. Muito obrigado, Ícaro. Vamos ao tema da semana, né? O evento motivador para o tema aconteceu na semana passada, que foi a resolução, né, a votação no Tribunal de Contas da União, TCU, sobre a venda da Eletrobras. Tudo começou com o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei enviado pelo governo Bolsonaro, que foi sancionado tão rapidamente. Ele foi aprovado lá, meados do ano passado, que consiste na privatização da Eletrobras. Então, esta venda aguardava uma análise do TCU para ser concluída. Em meio a polêmicas, a Corte de Contas aprovou, em fevereiro deste ano, a modelagem financeira da desestatização, palavra bonita para
entrega ao mercado financeiro da maior estatal energética de energia elétrica da América Latina, aprovou a modelagem financeira, como eu estava dizendo, da desestatização, e agora validou a forma como a empresa será repassada para o controle acionário privado. Nos moldes propostos pelo governo Bolsonaro, por meio da venda de papéis. Então, ela não vai ser posta num leilão, como é tradição no processo de privatizações, desde Collor para cá, né? Mas ela vai ser vendida por meio de ações, né? As ações vão ser postas, né? E o controle acionário vai ser repassado à medida que hoje é majoritariamente da União, né? E vai deixar de ser. No julgamento da primeira etapa, né, apenas o ministro revisor, o Vital do Rego, votou contra, criticou a falta de informações sobre o impacto da privatização na conta de luz dos consumidores. Então, ele chamou a atenção que nessa modelagem, nessa privatização, não está claro quanto vai ser precificada a tarifa. Inclusive, né, a questão que mais nos interessa, mais até que o controle ser público, é a questão da tarifa, sem dúvida, a gente tem que reconhecer, né, fazer esse reconhecimento. Por sua vez, o ministro também afirmou que não há que há inconsistências nos investimentos previstos. O modelo não garante os tais investimentos que o governo anuncia, que seriam, inclusive, um dos principais motivos para a venda da Eletrobras. Por sua vez, a experiência internacional, não só a brasileira, mas também a brasileira, mostra que privatização de empresas do setor, inclusive do setor energético, tem sido danosa. A gente pode ver as empresas de distribuição de energia, particularmente, né, que eram empresas, na sua maior parte, estaduais, foram privatizadas e a tarifa de energia para o consumidor aumentou enormemente, os serviços caíram drasticamente, e não se viu toda aqueles investimentos que tinham sido anunciados. Então, eu trago o Ícaro para a conversa, primeiro, né, um ministro do TCU, que não é da esquerda, nem foi indicado pela esquerda, é um político, né, um ex-político, um político, vamos dizer assim, aposentado, né, mas o TCU, em alguma medida, apesar de ser uma conta de contas, né, uma corte administrativa, ela é uma instância política, né, do Estado. E apesar de muitas denúncias e alertas, esta última semana tivemos, inclusive, um artigo da Auditoria Cidadã da Dívida, assinada, né, pela Maria Lúcia Fatorelli, sua coordenadora, mas você também tem vários artigos, inclusive, da grande imprensa, né, das organizações Globo, criticando, colocando dúvidas essa modelagem, surpreendentemente, eles que sempre defendem privatização, mas os ministros aprovaram por 7 votos a 1, exceto o revisor. É curioso, só para chamar a atenção, depois eu destaco a composição do Tribunal de Contas. Muitos políticos que tinham sumido, mas na verdade não sumiram, eles viraram ministros do TCU, né? Um exemplo deles é o Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, ex-senador, né? O Jorge Oliveira, que foi ministro do Bolsonaro, por exemplo, então um monte de coisas assim. E o Vital do Rego, inclusive, fez um relatório, né? Ele era de revisão muito duro, foi à imprensa, certo? Apontou 6 ilegalidades, né? Que a gente depois vai, ao longo do programa, discorrer, né? E aí eu já falei muito, queria trazer para você. Tem todo um questionamento sobre essas ilegalidades, Ícaro. Você pode
chamar atenção rapidamente para a gente, né? Quais são elas? Depois a gente dissecar uma a uma, inclusive mostrando quanto essa privatização pode ser algo extremamente criminoso, né, e lesivo ao patrimônio público. Ícaro, por favor. Microfone desligado, Ícaro. Tá. É até difícil escolher aqui as ilegalidades do processo de privatização, porque esse é o processo, sem sombra de dúvida, o processo de privatização mais cheio de ilegalidades da história do Brasil. E olha que nós temos uma experiência grande nesse aspecto, né? Então, a gente tem denunciado isso há muito tempo, né, da completa ilegalidade da privatização da Eletrobras, a começar pelo mecanismo que ela foi feita, né? Então, assim, não é um projeto de lei, tá? Isso foi uma medida provisória que foi colocada, vamos lembrar, em 2021, e utilizando-se do mecanismo que era o mecanismo do rito sumaríssimo. Então, você veja, Almir, que medida provisória já é rito sumário. Mas durante a pandemia, para enfrentar os problemas da pandemia, de auxílio emergencial, de vacinas, enfim, situações que o Brasil precisava enfrentar, houve um consenso no Congresso Nacional de um rito sumaríssimo. Então, era um rito que você conseguia aprovar a medida provisória em muito pouco tempo. Pois esse rito que foi aplicado para a privatização da Eletrobras de forma completamente ilegal. Por quê? Porque o rito sumaríssimo ele estava previsto para durar enquanto fosse o período de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Mas a medida provisória da privatização é de 2021. Mas eles continuaram usando esse rito. Só para você ter uma ideia, uma medida provisória, ela para poder tramitar no Congresso Nacional, ela precisa de ter uma comissão mista de senadores e deputados e um relator. E é preciso que haja debates, é preciso que haja audiências públicas para se colher a opinião dos especialistas da sociedade, para você poder ter uma tramitação com um mínimo de debate no Congresso Nacional para as medidas provisórias. Mas o rito sumaríssimo dispensava isso. Claro, era um momento de emergência nacional de combate à pandemia. Mas a privatização da Eletrobras não tinha nada a ver com combate à pandemia. Eles utilizaram, inclusive de forma extemporânea, né, porque já tinha terminado o período de calamidade pública, esse rito para privatizar a Eletrobras. E dessa forma não houve um debate sequer sobre a privatização da Eletrobras na Câmara dos Deputados. No Congresso Nacional ainda tivemos um debate, e talvez por isso que no Senado Federal, aliás, que a votação foi até mais apertada. Se a gente tivesse tido a oportunidade de mostrar para os parlamentares todas as ilegalidades, os prejuízos que a privatização vai trazer para o país, provavelmente muitos deles teriam mudado de ideia. Mas não houve debate nenhum. Então a ilegalidade começa aí. Já tem vício de origem, né? E a gente tem visto aqui uma série de ilegalidades, né, que o ministro Vital do Rego vem apontando desde a primeira etapa da privatização, né? O ministro Vital do Rego foi o único ministro ali daquela corte que colocou os interesses do país acima dos interesses do mercado. Os outros 7 ministros que aprovaram, agiram pensando no mercado. E eles disseram isso claramente. Houve, por exemplo, o ministro Benjamin Zimler, que teve a capacidade de dizer, no julgamento da primeira etapa da privatização no TCU, ali em fevereiro, que se a Eletrobras fosse dele, ele não a venderia naquelas condições. Mas como não era dele, né? É nossa, é dos brasileiros, ele vendeu mesmo assim. Então as ilegalidades elas vêm sido demonstradas de forma assim, com abundância de provas. Por isso que a gente não tem nenhum medo de dizer que o que está acontecendo é uma coleção de fraudes, né? E sem falar nos prejuízos para o país, para a soberania nacional, para o próprio consumidor, né? E para a segurança energética do país, tem ilegalidades formais, ilegalidades patentes, como, por exemplo, do preço de avaliação da Eletrobras, né? O ministro Vital do Rego demonstrou claramente, ainda em fevereiro, que havia uma subavaliação de 63 bilhões de reais. Veja, Almir, a Eletrobras, que tem mais de 40 usinas hidrelétricas, algumas das maiores usinas do país, a Eletrobras que possui 1/3 da capacidade de geração de energia elétrica do país, a Eletrobras que possui 43% de todo o nosso sistema de transmissão, né? Ela está sendo vendida por
67 bilhões de reais. 67 bilhões de reais. Veja, se você fosse construir uma Eletrobras hoje do zero, você não faria ela com menos de 400 bilhões de reais. E o ministro demonstrou que houve uma fraude na hora de se calcular o preço de venda da Eletrobras, que chega a 63 bilhões de reais. Então, só por isso ficou tão claro que os outros ministros não tiveram nem como se contrapor a isso. E a outra questão também que foi colocada diz respeito ao que você falou da tarifa. Porque em momento algum a Agência Nacional de Energia Elétrica teve a capacidade de dizer para o consumidor brasileiro simplesmente o seguinte: quanto vai impactar a privatização da Eletrobras, que, como eu falei para você, é responsável por uma parte significativa da nossa matriz energética e elétrica, no bolso do consumidor. Então, foi feita uma privatização sem saber qual é o impacto e com uma subavaliação de pelo menos 63 bilhões ou quase 50% do valor da empresa. Eu não estou te ouvindo, Almir. A segunda pergunta tem muito a ver justamente com essa questão da subavaliação, né? E quanto ela é perigosa nos dois lados, né? Porque o modelo escolhido de privatização, de venda, prevê uma capitalização da companhia, né? Isso significa que, a princípio, o governo irá vender ações, irá vender a sua participação atual, né? Ela vai vender a participação da União e serão emitidas ações para a entrada de novos investidores, novos acionistas, diluindo assim o capital da empresa até que a fatia da União seja de, no máximo, 45%. Isso é o que diz a modelagem oficialmente. Apenas se essa oferta primária não der o resultado esperado, é que haverá uma nova oferta, incluindo a venda de ações da própria União. O Vital do Rego apresentou um relatório que mostra que o patrimônio da estatal, como você começou a falar, estava avaliado em 67 bilhões, né? E vale, na verdade, pelo menos 130. Você já disse isso, estou só repetindo para reforçar, que é quase o dobro. Mas algumas matérias de alguns jornais, e eu cito o que eu leio, que foge um pouco do mercadismo, que é o jornal Monitor Mercantil, que você deve conhecer, em fevereiro mostrou que o valor da Eletrobras pode chegar a 230 bilhões de reais, porque até o método de apuração, além da subestimação, o método, se a gente for incluir outras questões, né, levaria a isso. Então, está sendo vendida a preço de banana, embora a banana hoje em dia está caro, né, a inflação do Bolsonaro. Mas aí eu te digo, te questiono, né, lucratividade da empresa. A empresa teve um superávit de mais de 30 bilhões de reais, né, nos últimos 3 anos, e distribuiu mais de 20 bilhões de lucro, né, de dividendos para a União como dividendos, né, nos últimos 20 anos. Em 2022, a empresa anunciou um lucro líquido, só em 2022, de 2,7 bilhões, somente no primeiro trimestre. Então, o valor de venda está muito subestimado, está ainda mais subestimado, né? E também, assim, queria trazer para você o questionamento. As falas do Vital do Rego, que chamam muita atenção, porque é um ministro, né? Tem essa questão da subestimação, que eu queria que você ainda ampliasse, inclusive com a questão da lucratividade, porque a avaliação de uma ação não depende só do patrimônio, né, tangível da empresa, mas também os lucros esperados, lucros futuros. Só para esse ano, o lucro é gigante. Então, a venda é muito abaixo, é uma entrega, e por isso talvez esse desespero de vender ainda esse ano, porque o Bolsonaro talvez não seja reeleito, né? E, por fim, trazendo você para responder, é uma venda muito, além de baixa, né, o valor, é um crime, né? É um crime, né? Estão entregando patrimônio acumulado em mais de 70 anos da empresa a mão beijada, né? Para o mercado financeiro. Ica.
Então, Almir, na verdade, essa modelagem é sui generis, né? Porque você imagina uma privatização com um leilão. Então, vai ter um leilão, ali você coloca um preço mínimo e, digamos assim, o mercado, levando em consideração a hipótese de uma concorrência perfeita, né? Coisa que não existe, mas o mercado precifica. Então, quando você tem uma situação assim, é relativamente mais simples, né? Então, você vê lá, o governo sugere um preço mínimo, com base num valuation, num cálculo, como você disse, que leva em consideração o patrimônio líquido, mas leva em consideração também a expectativa de resultados futuros durante um período, aquela coisa toda. O TCU chancela isso, modifica uma coisa aqui, outra ali, mas em tese o mercado precifica. Só que nessa situação da Eletrobras não vai acontecer isso, não vai ter leilão. É uma privatização que não tem leilão. Então, esse preço que foi colocado pelo governo de 67 bilhões não é um preço mínimo, é o preço que efetivamente será arrecadado caso a privatização aconteça. Uhum. E aí, é bom deixar de claro o seguinte, que desses 67 bilhões, apenas 25 bilhões vão para os cofres públicos, imediatamente. O resto vai ser para alguns programas, alguns fundos regionais que foram aprovados para, digamos, calar a boca dos deputados e dos senadores ali do Centrão, e uma parte vai voltar para o consumidor para mitigar o impacto tarifário da privatização, da descotização. É bom que fique claro. Então, o que vai para os cofres públicos mesmo são 25 bilhões. Então, estão entregando a Eletrobras por 25 bilhões de reais. E o que está sendo vendido? Isso é bom que se diga. Na verdade, Almir, não vão ser vendidas ações. Não vai haver venda de ações, pelo menos não no primeiro momento. A ideia é fazer uma capitalização. Então, hoje a Eletrobras ela tem uma quantidade de capital, da qual a União tem 70%, e os demais acionistas privados têm cerca de 20%, 25%, 30%, certo? O que vai acontecer? Vai ser feita capitalização, emitidas novas ações, e a União não compra, não entra. Só vão entrar os demais privados, e assim a União permanece em tese do tamanho que está, mas os acionistas privados vão ter a maioria. E esse recurso que vai entrar, essa capitalização, porque é um capital que vai entrar a mais, vai servir para quê? Vai servir para pagar um bônus de outorga, como eu te falei, para que a Eletrobras tenha direito de emitir novos contratos de concessão de 22 usinas hidrelétricas por mais 30 anos na modalidade de produtor independente. Então você veja que essas usinas hidrelétricas ou elas já estão 100% amortizadas ou estão muito próximas de serem amortizadas. E aí, o que acontece? Você imagina, uma usina hidrelétrica é um negócio que é muito caro de construir. Cimento, concreto, aquela coisa toda. Mas depois que ela está pronta e que ela está paga, ela é relativamente barato para ser operada e mantida. Você não precisa comprar óleo diesel, gás, nada disso. É a água passando, você só mantém aquela infraestrutura. Então é relativamente barato. E hoje essas usinas da Eletrobras amortizadas, elas cobram uma tarifa muito mais barata, mas muito mais barata mesmo do que a média do mercado. Para você ter uma ideia, uma usina da Eletrobras, que já está amortizada, que a gente chama de usinas do sistema de cotas, elas vendem energia elétrica em média R$ 65,00 o megawatt-hora. No ano passado, nós brasileiros pagamos energia de termoelétricas a mais de R$ 2.000 o megawatt-hora. Então, isso é para você ter uma noção da ordem de grandeza da diferença do preço da energia das usinas ou cotizadas da Eletrobras para o mercado. Então, é para ter o direito de vender uma energia que hoje é barata, para poder vender essa energia cara, que a Eletrobras vai pagar esses 67 bilhões. Então, você veja que todo o parque de transmissão da Eletrobras está sendo entregue por R$0. Porque em qualquer lugar do mundo, Almir, você sabe que o controle de uma empresa tem um valor em si. Então, você ser sócio da Volkswagen é uma coisa, agora vocês ter o controle da Volkswagen é outra. No Brasil, não. Então a União está deixando de ser acionista majoritária da Eletrobras e não está vendendo por R$1 sequer a perda do controle sobre essa empresa. E a União, pelo projeto que está colocado, vai permanecer com 45% das ações, mas só vai ter poder de voto e de decisão de 10%. Então, inclusive, a União vai ser um acionista de segunda categoria. Então, você veja o quanto é grave esse processo. Na verdade, não estão vendendo a Eletrobras. A Eletrobras está sendo doada. O que está sendo vendido é o direito da Eletrobras privada vender uma energia hoje barata por um preço de mercado, um preço muito mais caro.
É isso que é o tal do bônus de outorga que está sendo colocado. E quando a gente fala de subavaliação, é o seguinte, não é nem isso, Almir. Porque o que o ministro Vital do Rego denunciou não foi nem isso. É que até essa subavaliação, ou seja, o valor que é chamado de valor adicionado à concessão pelo direito da Eletrobras vender energia, que hoje é barata, né? Uma usina amortizada como se fosse uma usina nova. Imagina o trabalho que dá para construir uma usina nova. Mas eles vão pegar uma usina velha, paga, e vender energia como se fosse uma usina nova. É só isso que tá sendo vendido. E mesmo assim, mesmo nesse adicional, nesse bônus de outorga para você poder vender energia mais caro, existe uma subavaliação de 50%. Então, Almir, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que esse é o maior roubo da história do Brasil. Não tenho nenhuma dúvida de dizer isso. Pode ter tido muito roubo de ouro lá na época das Minas Gerais, de diamantes, mas isso foi ao longo de décadas, de séculos. Agora, num dia só, vai se subtrair do Brasil dezenas e dezenas de bilhões de reais. Ícaro, a gente vai ao intervalo para os nossos anúncios e campanhas da rádio. Já voltamos, tá? Eu queria convidar nossos ouvintes a seguir conosco, tá? Vai terminar esse primeiro bloco e a gente já vai voltar com o nosso segundo bloco. Ouça o programa Economia Fácil, tanto esta edição quanto as edições anteriores de demais programas da rádio Censura Livre, em formato podcast, né? Não sei se vocês sabem disso, nós também temos os programas em formato podcast. Procura a gente lá no Spotify, no Anchor e no Google Podcast e nos principais agregadores, tá bom? Já voltamos com o Economia Fácil, falando sobre TCU autoriza Bolsonaro a vender Eletrobras em meio a denúncias. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quer pagar barato e fazer economia de verdade? No Brasil de Bolsonaro não dá, tá tudo muito caro. Confira as ofertas do dia. Tá ok? Arroz, 5 quilos, R$ 39,90. Carne, R$ 49,90 o quilo. Óleo de soja, R$ 8,99. Botijão de gás, R$ 105,90. Gasolina, R$ 6,20 o litro. Aproveite para conferir também as ofertas do Mercadinho do Guedes. Desemprego, 13 milhões de brasileiros. Privatização, tudo a preço de banana. Vacina, por enquanto é de graça, mas corre porque são poucas doses. Bolso caro, o Brasil não merece isso. Tá tudo muito caro. Tá ok? Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com a Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho, conversando com Ícaro Chaves sobre a autorização, né, do TCU para vender, doar a Eletrobras para o mercado financeiro, sem garantir, com isso, redução nas tarifas e redução do risco de apagão. Esse é o tema de hoje. O Ícaro é engenheiro, é funcionário do sistema Eletrobras, é da Associação dos Engenheiros, né?
da empresa. Ele de pouco fala sobre a militância dele na categoria, militância sindical. Pergunto a vocês, amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo, se vocês sabem como participar aqui do programa. Deixe o seu comentário, tá? Ou manda uma mensagem de WhatsApp para a gente, 21 96553-8908, o e-mail é contato@clweb.com. Dá um like, a gente vive explicando para vocês que o like, o botãozinho gostei nas lives, ajuda, né, os algoritmos da plataforma a levar você mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, como também esse conteúdo a mais pessoas. Então, quanto mais você der o like, mais você vai estar ajudando a gente, certo? Eu queria ver se aqui, hoje eu estou com um problema no equipamento, aqui no estúdio 2, e sempre agradecendo ao Antônio de Pada Figueiredo, que está lá no estúdio principal, fazendo o encaminhamento, né, para as plataformas de áudio. Então, você continua aí acompanhando pelo site, o www.clwebradio.com, pelo rádio online, né, pelos aplicativos. Então, aproveite a gente, né, já salve aí o aplicativo no seu celular. Aí a gente já vai para a nossa terceira pergunta, já falei muito, para o nosso amigo Ícaro. Ícaro, a suposta necessidade de privatização das empresas, porque a Eletrobras ela é um sistema, porque ela é uma holding, e também muito mais que uma holding, ela tem uma relação de cruzada entre várias empresas, acionistas, porque a expressão mais usada, mais que conglomerado, corporação, é sistema, né? E ela também atua com outras empresas, né? Então, por isso que é muito falado. Então, há muito se alega que para vender a empresa é para obter recursos para investimento, que, sendo estatal, ela não teria, né? Seria apenas os cofres da União, mesmo ela sendo uma empresa mista. Isso é esquecido, né? Parte dela está no mercado acionário. O presidente da Eletrobras, contudo, admitiu que no planejamento estratégico da empresa, prevê que sem a privatização, a Eletrobras poderá investir cerca de 95 bilhões até 2035. Então, não precisa fazer essa capitalização, não sei o quê, mas que essa capitalização permitiria, né? Lembrando, a capitalização é a perda do controle acionário pelo poder público, quer dizer, é a privatização, né? Que os investimentos chegariam a 200 bilhões. Ele não garantiu como vai ser, né, obter esses 200 bilhões. Mas esses 200 milhões daria uma média de 15,4 bilhões por ano, porque seria 200 bilhões ao longo de um número tanto de anos. A Eletrobras, sem a venda de ações, já faz isso, né, o investimento. Em 2014, por exemplo, investiu 11,4 bilhões. E desde 2017, com a tomada de poder do Michel Temer, e aí, de fato, a estatal vem passando por uma asfixia, houve uma forte redução de investimento. Em 2020, foram apenas 3,1 bilhões. E no ano passado, até o terceiro trimestre, foram 2,5 bilhões. Então, o problema não é vender. A empresa tem condições, sem ser privatizadas, de fazer investimento, né? E nesse modelo de venda, ela também, os investimentos não estão garantidos. Ícaro, por favor. O presidente da Eletrobras, assim como toda a direção da empresa, na verdade, são vendedores, né? Ele só tem uma missão, que é vender a empresa. Então, esse presidente não entende nada de setor elétrico, na verdade. Acho que ele era consultor da Câmara, não tem nenhuma experiência. Tá aqui, a única missão desse cidadão é vender a empresa. É um preposto do Bolsonaro, assim como toda a diretoria da Eletrobras. Então, assim,
de investimento eles não entendem, de fato. Não só não entendem, como não tem interesse em fazer investimentos. Você mesmo deu um excelente panorama. A Eletrobras, até 2014, ela investia em média 12 bilhões de reais por ano. E hoje ela teria capacidade de investir até mais do que isso. Primeiro porque o governo mente ao dizer que a Eletrobras não teria capacidade de investir 15 bilhões. Porque eles dizem, olha, para investir 15 bilhões você teria que ter lucro de 15 bilhões. Não é verdade. No setor elétrico, e você sabe bem disso, assim como na maioria dos setores de infraestrutura, ninguém entra com capital próprio para os empreendimentos. Ninguém coloca 100% de equity numa usina hidrelétrica. Não é assim. Quanto custa uma usina hidrelétrica? 30 bilhões? Então eu tiro 30 bilhões do bolso para fazer a usina. Não é assim que funciona. Você tem um project finance, você faz um projeto, você chama sócios e você pega financiamento, né? Financiamento no BNDES, enfim, financiamentos não faltam. É assim no Brasil e é assim em todo lugar do mundo. Então, no máximo, as empresas do setor elétrico entram com 30% de capital próprio, no máximo 30% de capital próprio. Então, a Eletrobras, que tem apresentado lucros recorrentes de mais de 5 bilhões de reais, você mesmo falou, nos últimos 4 anos foram 35 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais por ano de lucro, em média. Então, uma empresa dessa pode com muita facilidade, fazer investimento de 15 bilhões, ainda mais se ela fizesse em parceria com a iniciativa privada, como, aliás, é a tradição da Eletrobras nos últimos 20 anos. Então, é uma mentira que a Eletrobras não tem capacidade de investimento. A segunda mentira é dizer que ela não faz investimento porque não tem dinheiro. Eu vou dizer para você, eu trabalho na Eletronorte. Né? A Eletronorte, só a Eletronorte, teve um lucro de 7,3 bilhões de reais no ano passado. Só a Eletronorte. Um lucro de 7,3 bilhões de reais. E qual é o investimento que ela faz? Nenhum. Por quê? Porque o governo, aí ele diz, a Eletrobras não ganha leilões desde 2015. A Eletrobras, desde 2015, não quer ganhar leilões. Essa que é a verdade. Porque os nossos próprios colegas têm projetos, mas os projetos não entram. Por quê? Porque a empresa coloca lá os requisitos lá em cima, que é para não entrar mesmo. Porque eles querem deixar o caixa da empresa cheio, e hoje a Eletrobras tem 15 bilhões de reais parados em caixa. Porque quem comprar a Eletrobras vai pegar esse dinheiro para eles. Então você veja, Almir, a Eletrobras vai ter que pagar 25 bilhões de reais pela privatização, certo? Mas já tem 15 bilhões em caixa. Então quem comprar a Eletrobras paga 25 bilhões, mas no outro dia tem 15 bilhões esperando ele ali. E tem mais 40 bilhões de reais a receber, 40 bilhões de reais a receber nos próximos 5 anos por uma dívida que, digamos assim, que é a tal da RBSE, que é uma dívida que os consumidores brasileiros vão ter que pagar. Então, na verdade, a Eletrobras está saindo de graça. E outra coisa que é importante se dizer é o seguinte, eu desafio aqui qualquer pessoa, qualquer diretor da Eletrobras, esse presidente, esse rapaz mesmo, a me mostrar aonde está escrito na lei que a Eletrobras privatizada terá a obrigação de investir R$1 sequer no setor elétrico brasileiro. R$1. Não, às vezes, quando você faz uma privatização, Almir, por exemplo, você faz uma privatização aqui de uma estrada, né? Olha, a empresa concessionária que ganhou a estrada vai ter que fazer tantos viadutos, vai ter que fazer tantas passarelas. Não existe na lei da privatização, nem no acordo do TCU, nem em lugar nenhum, a obrigação de se construir 1 quilowatt sequer de capacidade de geração de energia no país. Nada impede a Eletrobras privatizada de fazer como as empresas do setor elétrico têm feito, ou seja, remeter todo o lucro dela para os acionistas, como dividendos. Então é isso que a Eletrobras vai virar, uma vaca leiteira para sugar o dinheiro do consumidor brasileiro e mandar para os acionistas exteriores. No exterior, principalmente. No Brasil também, o sistema financeiro. Então, na verdade, o único objetivo desses caras é sugar o consumidor. Investimento não está escrito em lugar nenhum. Desafio onde é que está escrito que a Eletrobras vai ter que construir 1 quilômetro de linha de transmissão sequer. A gente está vendo um pouco isso, né, Ícaro, com a Petrobras, né? E olha que a Petrobras ainda não está num processo, pelo menos formalmente, de venda, né? Na prática, sim, né? Antes de fazer a quarta pergunta, eu queria convidar os amigos e amigas ouvintes a dar o like. A gente sempre, né? Quem está gostando, por favor, dá o like para receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, nosso conteúdo ser distribuído nas plataformas que a gente transmite a live, também para
pessoas que têm os mesmos interesses, mesma afinidade. E aí, quem não está gostando, envia aí para o seu inimigo, envia aí o link para o seu inimigo. Então, a gente sempre chama a atenção de vocês para vocês também compartilharem, né, as lives nas redes sociais. E aí, convido a vocês a nos seguirem, né, no Twitter, @WR Censura Livre. A gente, inclusive, está lá compartilhando todo dia alguma notícia importante, inclusive através da página do Twitter do Economia Fácil. Todo dia tem uma notícia, um fio explicando a principal notícia do dia, pelo menos a notícia econômica do dia, tá bom? Também a gente lá, você segue a gente no Facebook e no Instagram. Instagram a gente, inclusive, faz divulgação da nossa programação, os temas das edições dos programas, tá legal? Ícaro, a gente está aí conversando, você que entrou agora, está desavisado, estamos conversando o Ícaro Chaves, engenheiro e funcionário do Sistema Eletrobras, especificamente da Eletronorte. Ícaro, você está em Brasília? Continua residindo em Brasília, trabalhando? Eu trabalho em Brasília, agora eu estou em Goiânia, vim passear aqui. Estou de Aí, férias, desculpe te tirar aí do seu passeio, para trazer aqui a informação para os nossos amigas e amigas ouvintes. Um dos temas que nos interessam, e também a outra grande desculpa do governo Bolsonaro para privatizar, é a questão da tarifa, né? Nós estamos vivendo aí um momento que os preços controlados estão na estratosfera, tanto pelos preços controlados, um deles é a energia elétrica. E um dos custos da energia elétrica é o petróleo, né, os derivados do petróleo, porque parte da matriz nossa é termoelétrica, e aí tem uma vinculação também de custos, etc. Então, a desculpa é a questão da tarifa, de privatizar para buscar uma racionalização do sistema, ampliar investimento, principalmente nas energias renováveis, etc., etc. Mas a medida provisória, né, que instituiu o processo de, entre aspas, capitalização da Petrobras, né, essa venda por meio, não de leilão, mas de venda de ações, permite que a energia produzida pelas usinas passará a ser vendida pelo preço mais alto, a chamada descotização. E aí você, se puder até explicar um pouquinho rapidinho. Com isso, estudos da própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão regulador do setor, apontam que a privatização, num primeiro momento, ao contrário do que o Paulo Guedes anuncia, o presidente da Eletrobras, já significaria um aumento de 16,7% nos preços da tarifa. Então, já nega, quer dizer, o próprio governo nega o que o governo diz que justificaria a venda da Petrobras, né, Ícaro? E aí, quem está com a razão? Qual dos dois lados? Explica aqui para os nossos amigas e amigos ouvintes que nesse momento estão desesperados porque não conseguem cozinhar com gás, e aí estão usando o air fry, mas não pode porque também o preço, e no inverno, né, que é um momento de menos chuva, bandeira, esse momento agora não está com bandeira vermelha, mas o governo, né, porque é eleição, a gente sabe que depois vai voltar a bandeira vermelha. Ícaro, por favor. Na verdade, são preços descontrolados, né? Não são preços controlados. Ou controlado a serviço do lucro dos acionistas, né? Então, porque o problema aqui é o seguinte, viu, Almir? É a gente entender para que serve a economia para esse governo. O setor elétrico, assim como o setor de petróleo, eu acho que os dois setores eles andam muito juntos, estão muito imbricados, né? Eles não têm como objetivo desenvolver o país ou fornecer insumos energéticos a baixo custo para favorecer as famílias e para favorecer a competitividade do país. Então, você imagina que um país que tem recursos energéticos abundantes, e hoje a energia é um dos 3 pilares de qualquer economia, né? Então, você tem que ter energia, logística e tem que ter financiamento, né? São as 3 coisas mais importantes numa economia moderna. Então, assim, esses insumos básicos, como os insumos energéticos, em qualquer país do mundo, os países estão preocupados com o seguinte: olha, eu preciso fornecer uma energia barata para as pessoas, para que elas tenham acesso
às comodidades e aos benefícios que a energia elétrica pode trazer, e também para que haja competitividade do país, principalmente da indústria do país. No Brasil, não. No Brasil, o objetivo é gerar lucro. Então, a energia é vista como uma oportunidade. E o que a gente vê na Petrobras hoje, né, com esses preços escorchantes, só porque a Petrobras já age como uma empresa privada, na prática. O que eles querem fazer com a Eletrobras é um pouco diferente. Eles querem efetivamente privatizar a Eletrobras para que a Eletrobras não tenha preços controlados. Porque é isso que acontece hoje. Como eu falei para você, existe uma situação das usinas hidrelétricas. O Brasil é um país que produz 2/3 da sua energia, em média, que consome, provém de usinas hidroelétricas. E a usina hidrelétrica é uma grande vantagem. Se todo país do mundo tivesse o potencial hidrelétrico que o Brasil tem, seria ótimo, mas não tem. Então, os alemães, por exemplo, estão enfrentando um problema grave. Os espanhóis, os portugueses, os italianos, porque eles não têm hidrelétricas como o Brasil tem. O Brasil tem uma grande quantidade de capacidade de geração de energia hidrelétrica, que, como eu disse para você, é uma energia que tem uma característica muito singular. Ela é cara para ser construída, mas é muito barata de ser mantida. Então, a gente tem algumas usinas no país que já foram amortizadas, que já foram pagas pelo consumidor ao longo de décadas, e que, a partir de 2012, no governo Dilma ainda, o que a Dilma falou? Olha, Eletrobras, eu dou para você o direito de renovar por mais 30 anos essas concessões, desde que você repasse para o consumidor o benefício de ter essas usinas amortizadas. E o que o governo quer fazer com a privatização da Eletrobras é descotizar essas usinas, ou seja, uma usina que hoje vende uma energia barata vai poder vender energia no mercado. E aí o que vai acontecer? Se você tem no mercado, na média do mercado, a energia, como foi no ano passado, para o consumidor residencial, de R$ 313 o megawatt-hora, por que você vai vender a 65? É evidente. Imagina, Almir, que você produz bananas e a sua banana tem um custo de produção de R$ 10 a caixa, o R$ 10 a penca, não sei como é que se mede banana. Mas no mercado estão pagando R$ 60. Você vai vender por R$ 10? É claro que não, você vai vender pelo preço que o mercado está pagando. É evidente que a Eletrobras vai fazer isso. O próprio ministro Vital do Rego, que, como eu disse, é o único ministro ali do Tribunal de Contas que pensa no interesse da população e do país, e não no interesse do mercado, como são os pares dele, ele disse isso, ele usou uma metáfora interessante. Imagina que você compra um apartamento, e aí você passa 30 anos pagando a prestação desse apartamento e mais o condomínio. Aí quando chega no último mês, você feliz da vida, vou quitar meu apartamento, a partir de agora eu pago só o condomínio. Aí, de repente, o banco chega e falou, companheiro, agora você vai ter que pagar de novo, tá bom? Vai pagar de novo. É exatamente isso que está acontecendo. Com essa privatização, o governo brasileiro quer que nós pagamos de novo por usinas que nós já pagamos. Só que não. Ele poderia ter feito isso com a Eletrobras pública, né? O que nós somos contra, claro. Mas ele vai privatizar, ou seja, esse benefício, além de tudo, não vai vir para o governo, não vai vir para o país, vai vir para os sócios privados. Então, essa, digamos assim, esse crime, né, que estão fazendo contra todos os 84 milhões de consumidores desse país. E é importante que se diga, viu, homem? Se tem uma categoria que não foi ouvida em momento algum no Congresso Nacional e nem no TCU, foram os consumidores. Os consumidores residenciais, os grandes consumidores até conseguiram ser ouvidos. E até eles demonstraram que são contra essa modelagem de privatização, até os grandes consumidores. Quanto mais os pequenos. Mas os pequenos consumidores, que também têm suas associações, existem os conselhos de consumidores, já se manifestaram contra esse modelo de privatização. Inclusive pediram para o TCU que obrigasse a ANEEL a fazer um estudo para calcular o impacto tarifário, mas jamais tiveram uma resposta do governo, do Congresso Nacional ou do TCU. Ou seja, você, consumidor, a única coisa que você tem direito é pagar a sua conta de luz para enriquecer os barões do setor elétrico, que agora vão ficar muito mais ricos às suas custas. Ícaro, a gente vai o nosso segundo e último intervalo, chamar aí os nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando aqui na live ao vivo, a seguir conosco rapidinho para a gente botar no ar nossas campanhas institucionais. Vocês que estão gostando do programa, não deixe de dar seu like e a gente já volta. Aproveitando, vocês precisam lembrar que nossos programas, além de ficarem salvos
nas plataformas que a gente transmite a live, né? YouTube, Facebook e o Twitter. Twitter agora, a gente está na live também no Twitter. A gente faz as reprises e representações do som pelo, né, só o som, pelo site, pelos aplicativos, mas também você pode ouvir os programas em formato à la carte, né? Podcast, o podcast no Anchor, no Spotify e no Google Podcast e nos principais agregadores. A gente já volta com o terceiro e último bloco do Economia é Fácil. Aproveita o nosso intervalo, coloca aí as perguntinhas e comentários, tá bom? A gente já volta. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma de... Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Economia Fácil, por todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre, site, aplicativo, live no YouTube, Facebook e Twitter. Eu sou o Almir César Filho, estou conversando hoje com o Ícaro Chaves, engenheiro do sistema Eletrobras, funcionário especificamente da Eletronorte, do grupo Eletrobras. Aproveita, gente, que está aí nos acompanhando, a live ao vivo, deixa o seu comentário, ou pergunta aqui no chat, ou na caixa de comentários aqui embaixo, tá bom? Você que está nos assistindo depois, pode deixar o comentário, que na próxima edição a gente responde, ou a gente responde mesmo, lá na página, tá bem? Ou envie uma mensagem de texto, ou um áudio curtinho, 21 965538908, o nosso WhatsApp, e o e-mail é contatoclweb@clwebradio.com, tá bom? Nós vamos à nossa quinta e última pergunta aqui para o Ícaro. Antes, um ouvinte me enviou, esse meme aqui, 2 criadores de se cobrar a bagagem, o preço da passagem cai, o manchete, o jornal O Globo, venda da Eletrobras deve frear alta na conta de luz. O Ícaro, na pergunta anterior, já explicou por que não vai acontecer desse jeito. Agora, a venda da Eletrobras, para além
de ser uma venda roubada, né? Entregar de mão beijada, baratinho, né? A preço de banana, uma empresa, e também não garantir os investimentos e não vai garantir a redução do preço, muito pelo contrário, automaticamente, ela implica outras questões, né? Muitas pessoas estão tratando ela, os críticos à venda, como um crime de lesa pátria, que significa a perda do controle do poder público nacional sobre a geração, a transmissão, a distribuição de energia, então, todo o sistema elétrico do país, um bem que é essencial. A gente está vendo aí a guerra, né, a guerra da Ucrânia, né, envolvendo questões de petróleo, né, o próprio país foi afetado, e a Rússia, quando atacou, uma das primeiras coisas que atacou foi a questão da energia elétrica, né, inclusive ocupando usinas de geração elétrica, distribuição, a malha de distribuição, né. Agora, das questões que chama a atenção é que a empresa representa 32% da capacidade instalada de geração de energia. Então, ela é quase que um monopólio, né? E atua na distribuições em 6 estados, nas regiões Norte e Nordeste. Foram justamente regiões que os investidores privados não quiseram atuar, né, Ícaro? Então, ficou sobre o sistema Eletrobras garantir, né, a distribuição. E é responsável por 47% das linhas de transmissão de energia do país. Isso mesmo com os leilões e a iniciativa privada não pega, né? Inclusive, alguma das limitações energéticas do sistema elétrico brasileiro é pela questão da falta de leilões, né? O Ícaro já teve aqui, inclusive, falando sobre o Amapá, aquele apagão que o Estado ficou quase um mês, mesmo gerando energia elétrica, ele simplesmente não recebia sua própria energia porque não tinha leilão, né? E a Eletrobras tem usinas de vários tipos, né? Eólica, nuclear, solar, termoelétrica, mas o que destaca são justamente as hidrelétricas, a gente falou bastante. Aí eu queria, inclusive, acrescentar uma terceira camada de problema a essa pergunta. É uma pergunta longa, eu sei, eu peço desculpa, Igor. Os especialistas destacam, inclusive, que não é apenas o controle da produção de energia elétrica que está em jogo. Isso, inclusive, reforça a questão do crime de lesa pátria. Mas também a gestão do uso das águas, como irrigação e navegação, né? O que afetaria o volume de água para a agricultura familiar, por exemplo, porque hidrelétrica é reservatório, né? Está sendo vendido e não vai ficar mais sob o controle do poder público. E o Brasil está tendo problema de estresse hídrico. Então, Ícaro, explica um pouco mais aí com detalhes para os nossos ouvintes o quanto é danoso e o impacto que vai além da questão da tarifa e do risco de apagão pela falta de investimentos. Olha só, Almir, a questão de risco de apagão, às vezes as pessoas não entendem bem o que significa isso, né? Mas a gente está falando de um produto que é especial, né? Alguns produtos têm características diferentes e a energia elétrica é um deles. Primeiro, energia elétrica é um produto universalmente utilizado. 99,5% da população brasileira está conectada à rede elétrica, são consumidores de energia elétrica. E quem não consome energia elétrica diretamente, consome indiretamente, porque praticamente todos os processos produtivos usam energia elétrica. Então você está lidando com um bem que todo mundo usa, primeiro. Segundo, é um produto muito dificilmente substituível. Você não pode substituir energia elétrica por outro produto. Por exemplo, se o seu carro é um carro flex, se a gasolina aumentar, você pode colocar álcool. Se falta o gás, você pode cozinhar com lenha no limite. Agora, energia elétrica não tem como, né? Você não vai poder gerar energia elétrica na sua casa. Como é que você vai gerar energia elétrica na sua casa? Mesmo que você coloque um painel solar na sua casa, vai ficar de noite, né? E você vai fazer o quê? Então, assim, é um produto que ele é universalmente utilizado, é insubstituível e ele tem uma situação que ele é inelástico do ponto de vista da demanda. O que significa isso? Meu querido, se a energia elétrica ficar o dobro, você vai pagar do mesmo jeito.
É diferente, por exemplo, do arroz. Se o arroz fica muito caro, você vai comer macarrão, você sabe se lá outra coisa. Se a cerveja que você gosta fica caro, você toma outra cerveja, você para de tomar cerveja, mas a energia elétrica não dá para você fazer isso. Então, se um país não tem controle sobre a sua produção energética, ele não tem controle sobre nada, Almir. Então, assim, você imagina no futuro, e quando a gente fala de soberania, olha, não é algo assim fora de contexto. Imagina no futuro, eu falo futuro próximo, daqui a 2, 3, 4 anos, o país precisando crescer, o país voltando a crescer. Imagina que o Brasil volte a crescer. Nós estamos numa letargia de crescimento de 1%, em média, há quantos anos? Desde 2014, que a gente não cresce mais que 1% ao ano, em média, ou eu estou errado? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né, Almir? 2014 para cá... Não, um pouco 2016, quer dizer, 2017, né? 2015, 2016, nós tivemos aquele crescimento negativo, né? Então, a gente pega como referência 2016, 1,2, 1,3... Nós estamos nisso. Agora, imagina só, o Brasil precisa crescer. O Brasil volta a crescer. O Brasil precisa gerar emprego, precisa crescer. E aí, se você não tem energia, a energia é um limitador para o crescimento fatal. Fatal. Não tem como crescer se não tem energia. Não tem o que você discutir. Olha, se não tem estrada, você dá um jeito. Você anda na estrada esburacada. Se não tem ferrovia, você dá um jeito. Agora, sem energia, não tem jeito. Se não tem petróleo no Brasil, você pode até importar petróleo, enche um navio de petróleo. Agora, se não tem energia, você não consegue fazer nada. Então, é um limitador fatal para o desenvolvimento de um país. Então, quando a gente fala de soberania energética, não é algo etéreo, não é algo abstrato, é algo muito concreto. Porque imagina só, quando nós tivemos o apagão de 2000 no governo Fernando Henrique, foi por falta de investimentos. Justamente porque estava se preparando a Eletrobras, muito parecido com o que acontece agora, estava se preparando a Eletrobras para privatizar, e aí não fazia sentido fazer investimentos. Esperava-se que o mercado fizesse investimentos, que a iniciativa privada fizesse. A iniciativa privada não fez, a Eletrobras ficou proibida, faltou energia. Quando volta o governo Lula em 2003, quem foi construir Belo Monte? Quem foi construir as usinas do Rio Madeira? Quem foi terminar a interligação Norte-Sul? Quem foi construir as usinas eólicas que tem pelo país? Ou seja, todas essas infraestruturas, essas obras estruturantes foram feitas pela Eletrobras. Isso eu não estou falando dos anos 60 e 70. Eu estou falando agora, dos anos 2000, 2010. Então, se a gente precisar, como que o Estado brasileiro pode obrigar uma empresa privada a investir? Imagina, o Brasil precisa crescer, não tem energia, e o governo vai chegar e pedir para o dono da Eletrobras: o senhor poderia abrir mão dos dividendos para colocar no bolso, para construir uma usina hidrelétrica que só vai te dar retorno daqui a 20, 30 anos? O que você acha que os donos da Eletrobras vão responder? Está vendo isso na Petrobras, né, Ica? Oi? A gente está vendo isso com a Petrobras, né? Os caras, inclusive, vendendo a refinaria, né? Os senhores comprando gasolina. Deixar de colocar o dinheiro no bolso para baixar aqui o preço da gasolina ou do gás de cozinha? E isso porque a Petrobras é uma empresa estatal. Porque no caso da Petrobras, basta o próximo governo mudar essa política e acabou a farra. Agora, se a Eletrobras estiver privatizada num governo progressista, o que ele vai fazer? Então, assim, nós vamos perder completamente qualquer ingerência sobre a nossa capacidade de produzir a energia necessária para a nossa sobrevivência. É disso que se trata, Almir. Não é brincadeira. E não é por isso que os países não vendem a sua energia. Alguns países que privatizaram o seu setor elétrico estão pagando um preço altíssimo. Eu cito a Espanha. A Espanha privatizou o setor elétrico dela. E agora, um governo de esquerda da Espanha está enfrentando... Olha, se a gente acha que a energia aqui no Brasil está cara, imagina na Espanha. Aqui a gente está pagando quilowatt-hora, chegamos a pagar no ano passado R$313 o quilowatt-hora. Lá na Espanha, eles chegaram a pagar 600 euros. 600 euros. Então, assim, e o que o governo pode fazer? Nada, porque privatizou tudo. Então, a situação é muito grave. O risco para o país é muito grave. E não é assim, a longo prazo. Estou falando do próximo ano já. Quando você fala da questão da água, é mais grave ainda. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde o setor elétrico é majoritariamente
privado. Inclusive, até as usinas nucleares dos Estados Unidos são privadas. Não sei se você sabe disso. Mas, majoritariamente, o setor elétrico dos Estados Unidos é privado. Mas as hidrelétricas, não. E por que o Departamento de Energia dos Estados Unidos justifica que, aliás, lá ninguém nem cogita privatizar a hidrelétrica. Não se cogita isso. Isso desde os anos 30. Tem quase 100 anos que eles têm essas hidrelétricas estatais e ninguém passa pela cabeça de democrata ou republicano privatizar essas usinas hidrelétricas. Sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte, porque a usina hidrelétrica trata de outras questões. Uma usina hidrelétrica não é só uma fábrica de quilowatt-hora. Sem as hidrelétricas do São Francisco, jamais haveria agricultura na região Nordeste, principalmente na região da calha do São Francisco. Jamais a gente estaria produzindo vinho em Pernambuco, ou tendo um dos maiores produtores de frutas do Brasil, justamente nessa região. Jamais, sem as hidrelétricas do São Francisco, nós teríamos a transposição do São Francisco. Então, hidroelétrica é muito mais do que produzir energia elétrica. Aliás, eu digo mais. A coisa menos importante que uma hidrelétrica faz é produzir energia. E qual é o problema concreto que existe nisso? O problema é o seguinte, o dono de uma hidrelétrica privada, ele vai preferir armazenar energia, armazenar água para produzir energia quando o preço estiver melhor, ou ele vai preferir ceder a água dele para abastecimento animal, para agricultura, para abastecimento humano? É claro que a pressão do mercado para utilizar a água para gerar energia, porque o poder de barganha de uma Eletrobras privatizada vai ser alguns milhares de vezes maior do que dos agricultores do semiárido ou dos agricultores de Minas Gerais. O que você acha que vai acontecer? É claro, e no Brasil, as pessoas têm uma ilusão com as agências reguladoras. Né? A agência reguladora é como se fosse a carta na manga que os privatistas usam para defender a privatização. Não se preocupe que eu tenho agências reguladoras. Pois bem, a agência reguladora do setor de aviação civil, por acaso, impediu que houvesse explosão nas tarifas de avião? Por acaso a agência reguladora de energia elétrica impediu que houvesse esse aumentos absurdos que nós estamos vendo na conta de luz? Mas a agência reguladora, no Brasil, nada mais é do que um sindicato de empresários. É para isso que eles servem. As agências reguladoras no Brasil têm como única função estabelecer uma convivência harmoniosa entre os agentes privados dos setores que elas, em tese, regulam. Até porque a coisa mais comum que existe é o camarada sair da empresa fiscalizada para ir para a agência reguladora e depois voltar para as empresas que ele fiscalizou antes, né? A famosa porta giratória. Então, o que vai acontecer no Brasil é que o conflito em torno do uso da água vai se exacerbar. Por isso que os países não entregam o controle das suas águas para empresas privadas. E essa história de dizer que a agência reguladora vai resolver isso, vai resolver igualzinho está resolvendo hoje a Agência Nacional do Petróleo, está resolvendo o problema do preço do combustível caro. Do mesmo jeito que eles vão resolver. Ou seja, vão resolver para beneficiar o poder econômico. É muito grave, viu, Almir, o que se vislumbra para o país. Eu diria que o Brasil, após a privatização da Eletrobras, vai ter muito poucos instrumentos para poder guiar o seu destino. Ícaro, eu queria te agradecer por participar aqui com a gente. Antes de te passar a palavra para as saudações finais, né? Inclusive, perguntar a você calendário de luta da categoria, se vocês estão tendo aí e da campanha contra a privatização, né? Eletrobras Pública, né? Inclusive tem um hashtag Eletrobras Pública. Tem alguns outras também palavras de ordem e hashtags que você pode falar para a gente. Queria te agradecer muito por participar aqui conosco, ser atencioso, a gente convida você rapidamente, responde, diz que vai estar aqui, se organiza, né? Está aí, está passeando e está participando aqui conosco do programa, então agradecer bastante por isso. E queria, antes de passar também a palavra para você, chamar nossos amigos e amigas ouvintes a bancar a programação da Web Rádio Censura Livre. Para a gente ter uma voz independente, para a gente ser a voz da classe trabalhadora, trazendo pessoas como Ícaro, né, que a grande mídia não ouve, né,
A grande mídia vai chamar um especialista, entre aspas, que é de um lobby, né, do setor ligado aos grandes empresários. Vai chamar alguém do mercado financeiro para falar. Vai chamar alguém do governo. Nós não, vamos chamar os trabalhadores, seja os consumidores, seja os trabalhadores, né, funcionários da empresa que mantém a empresa lá pública operando a serviço da gente. Então, vocês podem nos ajudar. E não é bancar, não, que eu tenho salário, outra atividade aqui, é manter os equipamentos em dias, né, a gente pagar os prestadores de serviço, né, a manutenção, reparo dos sistemas, né? A gente tem um estúdio principal, um estúdio da rádio, que aqui é o espaço da agência de notícias Anota, o estúdio B nosso, né, que a gente grava alguns programas, mas o principal é o Antônio de Pádua, agradecer ele, nosso líder, nosso coordenador. Tá lá os servidores da rádio. Você pode nos ajudar de algumas formas, né? A gente tem uma vaquinha virtual no Apoia-se, tá? Peça aí o seu sindicato, você se cadastra no cartão de crédito, né? apoia.se, né? /Sério Web Rádio. Então, se cadastra lá a vaquinha virtual para doar a partir de R$5, qualquer quantia aqui para a rádio. E você também pode fazer uma transferência através da chave Pix 32954696000181. Essa é a nossa chave Pix, né, que é o CNPJ da rádio, tá? Que é o MEI da rádio, né, que está no nome do Antônio de Pádua, mas não é o MEI da rádio, que nossas finanças só permite a gente ter, nesse momento, esse CNPJ. Então, a conta é do Bradesco, né, conta no Bradesco, aí tirei, fui botar aqui embaixo, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, e o CNPJ é o 32954696001-81, né? Os doadores regulares recebem prestação de contas mensal. Estou colocando aqui embaixo. Queria agradecer o Alexandre Elias, o Antônio Felipe, o Cláudio Márcio, o Tunay Melo, ambos do Bola Viva, hoje. O Coletivo Casulo, Daniele Bornia, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro. Também são colaboradores regulares, contribuidores regulares, o Lohan Neves, o Nelson Marques Filho, do CCOB, o Sérgio Oliveira e a Thaís Rabelo e o Wendel Setúbal. Então, agradecer a todos eles por colaborar e mantendo esse importante projeto no ar, tá bom? Por fim, antes de encerrar, por favor, Ícaro, traz aí para a gente os seus comentários finais e principalmente o calendário de luta nos próximos dias da categoria. Olha, mais uma vez quero agradecer aqui a oportunidade de falar com os teus ouvintes aí, o pessoal que acompanha o canal. É sempre um prazer estar aqui. Lembrar que eu estou de férias do trabalho, assim, da Eletronorte, né? Eu sou, antes de tudo, sou um engenheiro, eu cuido de subestações e as subestações estão bem cuidadas lá, mas assim, pelos meus colegas, né, estou de férias aqui das minhas funções de engenheiro, eletricista, mas da luta, essa não tem férias, principalmente depois do golpe, né? Acho que a gente não teve, nós que somos lutadores sociais, não tivemos um dia de férias, então nós estamos aqui para isso mesmo, para fazer a luta em defesa da Eletrobras pública. É uma luta muito difícil, porque a situação é a seguinte: Bolsonaro sabe que a dificuldade eleitoral dele é grande, então ele precisa de mostrar para os eleitores dele, que são o mercado, que ele é a opção mais confiável. Então ele precisa dizer, olha, eu entrego o que eu prometo. E aí a burguesia brasileira, os estratos, principalmente o extrato financeiro, porque essa privatização da Eletrobras, é bom que se diga, até a Fiesp ficou contra, né? Então, assim, é tão ruim que nem a parcela produtiva da nossa burguesia concorda com ela. Basicamente é o setor financeiro mesmo. E esses caras, eles não têm problema nenhum em se aliar ao fascismo. Não, quer dizer, a preocupação democrática deles vai até
até a privatização da Eletrobras. Aí eles se juntam. Então, assim, é uma situação complicada. Nós tivemos um ato agora em frente ao TCU, só que, Almir, isso é uma situação muito grave que nós estamos vivendo. As instituições brasileiras foram todas cooptadas. O Judiciário, o Legislativo, o Tribunal de Contas. Então, hoje, no Brasil, achar alguma instituição que, de fato, defenda o país é algo muito difícil, né? Nós estamos vendo que a defesa dos interesses do grande capital, especialmente do capital financeiro, é a única coisa que unifica os agentes públicos brasileiros, e isso nos deixa preocupados com que futuro que nós vamos ter, mesmo após uma eleição que termine esse ciclo nefasto do bolsonarismo. E é fundamental que a gente coloque, pessoal, aqui, coloque a questão da privatização da Eletrobras com a importância que ela tem, né, no cenário atual. É o maior ataque que o país tem sofrido nesse momento. Então, eu faço um apelo aqui para que todos os brasileiros se mobilizem e que a gente coloque a questão da defesa da Eletrobras pública ou da reversão de uma eventual privatização, que pode sim acontecer, inclusive nos próximos dias, como pauta principal do debate político. Porque, senão, nós brasileiros estaremos condenados à escravidão com relação à nossa própria capacidade de produzir um insumo básico do desenvolvimento do país. O nosso calendário de lutas, agora a categoria, depois da derrota do TCU, a nossa luta é basicamente judicial e também, principalmente, no sentido de sensibilizar os partidos políticos progressistas para colocarem a privatização no lugar que ela deve estar, ou seja, como prioridade nacional da defesa da nossa soberania. Obrigado. Conversamos hoje com Ícaro Chaves sobre o TCU aprovar a venda da Petrobras, da Eletrobras por Bolsonaro, em meio a denúncias muito graves, inclusive, que a gente debateu aqui hoje. Queria agradecer ao amigo Ícaro e todos os amigos e amigas que assistiram, deixaram comentários. O Antônio de Pada Figueiredo, eu botei na tela, mas não mencionei, a Márcia Lúcia, que deu uma boa noite para mim, disse que é um ótimo programa informativo, e tinha dado também uma boa noite para o Ícaro. Agradecer muito ela pela audiência. Pedir a vocês que nos assistiram a deixar um comentário, uma crítica, uma sugestão, inclusive de pauta. Não esquecer de dar o seu like, né, apertar o botão curtir, gostei, né, para mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre chegar até vocês, e também mais conteúdo da Web Rádio chegar aos seus amigos. E aí fica também o convite a você compartilhar nas suas redes sociais, nos ajudar a divulgar a voz da classe trabalhadora. Gente, siga o Economia Fácil lá no Twitter, @Economia Fácil, sem a letra A. Todo dia a gente com fio explicando a principal notícia econômica do dia, na ótica dos trabalhadores na nossa perspectiva, tá bom? Então, eu encerro aqui, agradeço mais uma vez a audiência, né? Agradeço ao Ícaro. Semana que vem, se tudo correr bem, nós vamos conversar sobre a crise na agricultura, a crise no meio rural, principalmente envolvendo os pequenos agricultores, né? Inclusive a violência no campo, a forte crise da política agrária, política de reforma agrária que está zerada no país. Nós vamos trazer nosso amigo Valdemir Soares, né, advogado, militante dos movimentos camponeses, movimentos campesinos, na próxima semana, né? Ainda mais no meio da inflação dos alimentos, a gente vai estar conversando sobre isso, tá bom? Então, já envia para a gente sua crítica, suas perguntas, até semana que vem. Obrigado, Ícaro. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.